Hello! Tá intensivão. Cláudia Pedral no Pé de Galinha não mata pinto, não mata mesmo, falando de educação. E falando de educação, se vocês gostarem, dá um like, se inscreve e espalha. A ideia sempre é colaborar com vocês, trazer um pouco da minha experiência que a gente vem vivendo ao longo dessa vida com os meus pais e com a minha clientela e o que a gente vem vivendo no dia a dia. Afinal de contas, eu também sou mãe, eu convivo com pessoas também amigas que têm filhos e a gente vai adquirindo observação e experiência ao longo da nossa vida e a gente vai aprendendo, tanto lendo teoricamente, buscando autores de modo geral, como também na vida vai ensinando pra gente. E uma dessas questões hoje é: o que é educar filhos? Um dia desses aí eu falei sobre educação. É difícil? É fácil educar? E a gente chegou à conclusão que não. Não é fácil, mas não é impossível. Mas o que seria, no caso, educar filhos? Só para a gente ter um parâmetro, existem dois tipos de educação para a gente pensar. Existe a educação formal e a educação informal. A gente vai falar da educação informal. A educação formal passa mais pela questão da escola, da instituição, de um curso, de uma coisa mais voltada à técnica e ao desenvolvimento de situações. Ok. Mas quando a gente fala de educação informal, a gente fala assim, que pé de galinha não mata pinto, exatamente porque se imagina que a gente nasça ou que a gente tenha o instinto maternal ou paternal e que a gente saiba cuidar de filhos. E que eles vêm, e que no primeiro momento a gente, de alguma forma, a gente cuida mais. Seria 90% de cuidado e 10% de educação. Sim, 90% de cuidado, 10% de educação. Sim, sim. Por que 10% de educação? Vou explicar os 90% primeiro. Os 90% é porque quando o bebê nasce, e que a gente passou por uma série de situações até chegarmos à evolução de sermos quem somos, seres humanos, capazes de raciocinar e na postura erétil, em pé, e andar de duas pernas e usar essas patas, né, que seriam patas, mas agora seriam mãos e são tesouros, porque elas transformam, aí a terapeuta ocupacional falando, elas transformam o mundo, né? Então, houve uma evolução muito grande para isso. E para que a gente possa andar, a gente ainda precisa de mais ou menos 2 anos. Então, até essa fase, a gente precisa de cuidados. E aonde é que entra os 10% da educação? É claro que até 2 anos aumentou um pouco mais, né? Porque uma vez uma senhora me perguntou numa palestra: mas Pedral, a gente começa a educar filhos quando? Quando coroou. Coroou, tá na hora de a gente dar educação. E como assim? O fato é que, a partir do momento que a criança nasce, ela cria uma situação essa de necessidade. Ela nasce, a partir do momento que ela veio ao mundo, ela está mais ou menos cobertinha da fome, mas ela vai sentir essa fome. Então, o primeiro contato da criança com esse mundo, após o nascimento, que é o choro, que é o descolamento dos pulmões, que ela chora porque precisa respirar, e é uma dor que ela sente do parto, né? O primeiro arranque, que é a saída, o segundo, que é o respirar, e aí vem toda aquela batalha, né? Aquele aconchego do cuidar, no caso dos médicos, das enfermeiras, dos neonatologistas, de quem estiver na sala, no caso. Então, no primeiro momento, a criança, ela percebe que ela sente alguma coisa, ela sente um comichão, uma dor, que eu não sei como é que ela vai chamar, na barriga. E ela não sabe o que é. Então, por que aquilo se transforma num incômodo ou numa pequena dor? Então, ela chora. Porque é assim que funciona. Então, no momento em que ela chora, ela se vê saciada através de um contato, que pode ser, infelizmente, pela mamadeira, quando isso acontece, ou quando a mãe, então, amamenta a criança, né, dá o peito. E ela se sente, então, ela sente aquele líquido, aquilo entra. É a primeira vez que ela está sentindo o sabor. E aí ela começa a sentir que a barriga para de doer e que ela de alguma forma se sente saciada. Ela simplesmente parou de sentir aquele incômodo e ela sente vontade de dormir, ela volta a relaxar, ela volta para o lugar onde ela estava, aquele lugar quietinho, né? De que a criança naquele momento precisa realmente descobrir. Ela sai de um lugarzinho apertado, ela vai descobrir que ela tem um mundo, né? Que ela pode fazer movimentos maiores, enfim, que são as descobertas do bebê. E as fases reflexas que estão acontecendo. Enfim,
Na verdade, durante todo esse processo, durante todo esse trajeto, a gente começa então, que é a primeira coisa que eu falo normalmente para as mães, conheçam os seus filhos. Seria a necessidade da gente estar atrelado ao mundo daquela criança naquele momento, entendendo por que ela chora, por que ela grita, por que ela chama, por que ela demanda, o que ela está pedindo, o que ela quer. Então é importante que nesse momento a gente esteja conectado com essa criança. Então isso já é o começo de entender essa criança e a gente começar então a trabalhar. Tem pessoas que colocam no colo, tratam e cuidam dessa criança no colo o tempo inteiro. Ela chora no colo, ela come no colo, ela sente tudo para o lugar que eu vou no colo. Isso é uma forma de educar. Tem pessoas que usam o pré-requisito de ouvir o choro e de pegar a criança quando percebe que existe um incômodo e dar comida quando percebe que é um incômodo. Tem pessoas que têm a demanda livre. Tudo isso é educar. Isso já é um começo de entendimento da criança do mundo. Basta eu chorar que as pessoas vêm e fazem o que eu quero? Bom, tem acontecido assim. E no decorrer do tempo as fases virão e vem então a famosa birra, que é entre 2 e 3 anos. E então começa ali. Ali é a linha divisória de tudo que pode acontecer daí em diante. E é as queixas que a gente ouve no dia a dia. Não sei o que fazer, não sei como trabalhar, não sei o que dizer, já não sei mais como dominar, ele faz tudo o que ele quer, enfim. Então naquele momento, quando a criança chora, a criança se joga no chão porque ela quer algo, é um direito dela. É um direito da criança brigar pelo que ela quer. É um direito da criança correr atrás do que ela quer. É um direito da criança desejar algo e lutar por isso. Mas é um dever da gente começar a educar a partir daí. Então, é o momento de dizer à criança que não é com choro que se resolve as coisas, que pedir a ela para se acalmar, esperar ela se acalmar. Tirar ela do chão e dizer para ela que não se jogue no chão e não dar a ela esse lugar de direito de conseguir tudo o que quer, chorando e dando calundu. Isso é o começo da educação informal, de fato. Quando a gente começa a estipular e estabelecer limites com a criança. Me lembrei de uma coisa aqui também que eu acho que é interessante, que é o fato de quando uma criança ela é pequenininha, ela tá vivendo esse momento dela. Então ela levanta a mão e bate assim no rosto da gente. Ela não está batendo no meu rosto. Ela está experimentando. Mas quando ela bate no meu rosto, eu faço, opa, não, dói, machuca. Isso também é educação. Porque esse ato é o ato de bater. Esse ato é o ato de socar. Esse ato é um ato de afago. Esse ato é um ato de carinho. Esse ato é um ato de carinho. Este ato é um ato de agressividade. Então, a gente já está passando para a criança nesse momento conceitos que são importantes. Então, o começo da educação e o que é a educação é exatamente quando a gente, de maneira informal, no convívio do dia a dia, vamos passando informações conceituais para os nossos filhos, onde isso vai incidir no comportamento e no modo de vida dele amanhã, hoje e amanhã. Porque eu vou formar cidadãos. E todas as vezes que eu ensino ao meu filho como se proceder em função de, em decorrência de, em detrimento a, para, eu estou educando. Então, quando uma criança chega da escola e xinga e diz, mamãe, e fala palavrão, e aí você faz, por que tá falando palavrão? Ah, porque fulaninho fala. Ah, porque ciclaninho diz. Ah, porque o coleguinha disse. Eles podem falar porque a mãe dele deixa ou porque não avisou para eles, mas você não vai falar, porque mamãe não quer, mamãe não gosta, mamãe não aceita. Se mamãe xinga, ele vai xingar também. E eu não vou poder dizer para ele que ele não xingue porque eu xingo, porque eu, além de falar, eu tenho que ser exemplo. Então não adianta falar para ele não xingue seu, porque eu tô xingando. Não adianta dizer para ele não grite, se eu estou gritando. Não adianta dizer para ele, não risque essa droga, senão eu vou riscar tudo também. Não adianta uma criança levantar a mão e bater e você bater nele retrucando. Não existe isso. Isso não é educar. Isso é permissividades e permissividades extremamente negativas. E você é
sempre a base e o começo do entendimento da criança para o que é o comportamento. Então é importante que a gente saiba o que a gente está dizendo, para o que saiba o que a gente está falando, para que a gente possa conduzir bem toda essa situação. Então, para a gente começar a educar, é exatamente isso. A educação informal, ela fala exatamente sobre aquilo que eu acredito como pessoa, e no momento em que eu me torno mãe, é o momento em que eu vou utilizar tudo aquilo que eu sei como premissa de educação para o mundo social e que eu vou ensinar para o meu filho. Não tem uma receita porque cada um é um. É dizer, eu não sou muito a favor de 3 gotas de castigo, 3 minutos, porque tem 3 anos, 4 minutos, porque cada criança tem uma labilidade em relação ao seu comportamento. Então, o meu filho em especial, eu colocava por muito tempo, porque ele olhava para mim e dizia, por mim? Então eu dizia, se é por mim, você vai ficar aí. Então chegou ao ponto dele grande, ele brincava com os dedos, eu dizia, oh, só faltou cortar seus dedos agora para ver se você bota alguma coisa nessa cabeça. Até o ponto que ele dizia, minha mãe, eu não aguento mais isso de castigo. Pronto, agora tá fazendo efeito. Porque ele brincava no castigo. Ele tomava aquilo como uma coisa interessante para ele ou nada demais, entendeu? Então é importante que a gente saiba todas essas dosagens e é importante que a gente conheça os nossos filhos e a gente vai saber exatamente o que é bom para ele e o que não é. As ferramentas estão aí, cabe a gente usar. E essa observação e essa troca com o filho da gente que começa cedo, ela vai ser um norteador muito bom pra gente. Gente, um beijo no coração.